Fala galerinha, tudo bem? Voltamos aqui, para a gente trabalhar um capítulo novo, não é? Esse capítulo de soluções é um capítulo importantíssimo, dos mais cobrados nas provas, não é? Que a gente vai fazer, tá bom? Então fiquem atentos, não é? Soluções faz parte do ensino médio, não é? É um divisor de águas ali quando a gente está trabalhando, não é? A parte de físico-química. Soluções, né, a gente aplica a estequiometria, né, anteriormente estudada, a gente aplica depois em coligativas, a gente aplica em termoquímica, em cinética. O estudo das soluções ele é essencial para a gente. Da mesma forma que estequiometria, né, é um dos pilares para a gente dentro da química, o estudo das soluções também o será. Não é? Nas provas de vestibulares, o capítulo de soluções ele é muito cobrado, a gente consegue fazer uma dinâmica muito grande de questões, então a gente precisa focar bastante para que a gente aqui aprenda, né, os conceitozinhos básicos que vão fundamentar muita coisa de agora em diante, tá bom? O conceito de solução ele é bem objetivo, né? O que seriam soluções para a gente? São misturas homogêneas, formadas nesse caso, formadas por dois ou mais, nenhum problema, tá? Ou mais componentes, ok? Então, esse é o conceito de solução para a gente. Quando nós nos referimos a soluções, né, o tamanho das unidades que são dissolvidas no solvente, eles são muito pequenininhos, tá? Abaixo de 1 nanômetro em média, de tal forma que quando eu tenho uma solução real, né, é impossível, por exemplo, separar soluto e solvente, né, por centrifugação, né, ou decantação, tá ok? Então, ali você tem a formação de uma mistura homogênea, tá ok? Então, aqui nesse caso, né, quando eu tenho dois ou mais componentes misturados, eu não posso esquecer que existem aqui duas definições importantes. A definição de solvente, ok? E o que seria um solvente para a gente? Seria, né, a espécie que comporta, ok? E aí, ou solvata é a mesma coisa, os outros componentes. Nós só temos um solvente, tá? Em cada uma das soluções. Os outros componentes, ok? Então, que comporta, que solvata, que envolve as outras, né, unidades ali presentes. Então, sempre um solvente por solução. E o soluto, nesse caso, é exatamente o contrário, não é? É a espécie dissolvida, né? Solvatada, ok? Pelo solvente, ok? Então, eu vou falar um pouquinho o que é essa solvatação daqui a pouco, tá? Mas, essencialmente, né, quando nós vamos estudar soluções, eu sempre trabalho com misturas homogêneas, tá legal? Então, esse conceito ele tem que ficar muito claro. Muito cuidado, gente. Misturar uma coisa, dissolver é outra, tá? Por exemplo, se eu pegar água e óleo e colocá-los dentro de um mesmo recipiente, eu tenho ali uma mistura. Ah, o óleo mistura na água? Claro, ué. Estão juntos dentro do mesmo recipiente, eles estão misturados. Mas eles não estão dissolvidos um no outro, tá? Isso é diferente. Quando eu coloco água e óleo, eu tenho um sistema bifásico, não é? Existem duas fases. Uma solução, não é? É um sistema sempre monofásico. Existe uma única fase.
ali na sua mistura, de tal forma que os componentes daquela mistura não podem, né, ser separados por exemplo, filtração, por decantação, centrifugação, tá? Porque as unidades são muito pequenininhas, como eu disse no início. Então, aqui, né, a gente tem exatamente o conceito de solução sendo apresentado. Tá? Agora, né, antes da gente trabalhar com a parte matemática que existe, tá? Nós temos a parte conceitual e a parte matemática dentro de soluções. É importante aqui, galerinha, que a gente consiga classificar um pouquinho as soluções, levando em consideração, claro, para cada classificação, um critério ali utilizado. Tá? Então vamos para o primeiro. Qual seria a primeira classificação aqui que a gente poderia dar às soluções? Ok? Então vamos aqui, ó. Classificações. E aí, o que nós temos como possibilidade? Ó? Primeiro, quanto ao estado físico. Quanto ao estado físico. Ah, tá. E daí? Ué, existem, gente, soluções em todos os estados de agregação. Não é? Existem soluções aqui sólidas. Ok? Existem soluções sólidas. Um exemplozinho clássico, né, para a gente, o amálgama, né, que é aquela massinha escurinha que antes, né, bem antigamente, a gente usava para fazer moldura em dentes, obturações. Não é? A gente tem o latão, ok? O bronze, são todas misturas, nesse caso que eu citei por último, formadas entre metais. Tá? Agora, se eu quiser gerar, gente, uma mistura homogênea, né, uma solução entre dois metais, não basta só encostar um no outro, não. Tá, ok? Para que a solução venha a existir, eu preciso, muito cuidado com isso, tá? Eu preciso fundir esses dois metais, ou seja, eu preciso aquecê-los de tal forma que eles se tornem líquidos, né? E a partir da fase líquida, ambos, né, gerem a solução. E aí o resfriamento faz com que a solução permaneça. Tá? Então, aqui eu tenho no estado sólido, por exemplo, né, o bronze. É um exemplozinho legal para a gente. Né? Existem soluções líquidas, que vai ser exatamente o foco do nosso capítulo, tá bom? Soluções líquidas esmagadoramente são as mais importantes para a gente. E aí eu posso pensar, né, no álcool 96%, por exemplo, né, que seria 96% de álcool e 4% de água. Tá? Aquele álcool que a gente utilizava para acender churrasqueiro e tudo mais, que no geral desapareceu dos supermercados, né? Mas a gente ainda encontra, principalmente, né, nos interiores onde a fiscalização é menor. Então esse álcool a gente ainda acha ele no vidrão. Então, esse álcool 96 é uma mistura de água e álcool ali formando uma única fase, tá? Uma solução. Inclusive, gente, água e álcool, o etanol, tá? Que é o álcool etílico, eles se misturam em quaisquer proporções. Independentemente de quanto eu coloco de um e de outro, uma solução vai ser sempre produzida. Tá? Grande exemplo disso tudo são as bebidas alcoólicas. A gente tem bebidas aí com graduação de 4%, 5% cervejas, né? E a gente tem cachaças com 40% de graduação alcoólica, ok? E ali você não distingue em momento nenhum o álcool da água como fases, né? Então, soluções líquidas e eu tenho soluções gasosas. E aí podemos pensar aqui, ó, no ar atmosférico. Aqui, claro, gente, filtrado, né? Porque a gente sabe que existem partículas em suspensão no ar, pequenos fragmentos de sólidos, né? Tanto que se eu, né, deixar uma casa muito fechadinha, eu percebo que se forma ali uma camada de poeira, ok? Isso é o que decantou, que estava em suspensão no ar. Então, toda, gente, muito cuidado com isso, toda mistura gasosa sempre vai produzir uma solução para a gente, combinado? Isso não acontece com os líquidos, nem com todos os líquidos, nem com todos os sólidos, mas os gases sim.
Qualquer mistura gasosa sempre vai gerar solução, tá bom? Então, quanto à primeira classificação possível, eu posso levar em consideração o estado físico, né, que as substâncias vão, né, estar e vão gerar em relação à minha solução, tá ok? Então, aqui tudo tranquilo, tá? Eu posso, gente, gerar soluções em uma das três fases, sólida, líquida e gasosa, misturando também componentes em fases diferentes, tá ok? Então isso vai depender muito do estado físico do meu soluto e do estado físico do meu solvente, tá? Mas aí é um critério, né, mais detalhado para a gente. Legal, então quanto a esse conceito, beleza. Agora, vamos falar de uma outra classificaçãozinha aqui, ó. Quanto ao estado físico já foi. Agora vamos falar quanto à condutividade elétrica, ok? Poderia ser térmica, tá bom? Então, por isso que eu estou especificando. Então, quanto à condutividade elétrica, existem duas definições possíveis, tá? Mas antes de mais nada, a gente tem que lembrar aqui, ó, o conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica, né, que a física trabalha muito. O que seria corrente elétrica para a gente? Tá? Dentro do que a gente precisa saber, seria nada mais, nada menos do que o fluxo ordenado, isso é importantíssimo, tá? De cargas elétricas. E aí, esse fluxo, né, ordenado de cargas elétricas dentro de um sistema vai fazer com que trabalho elétrico seja produzido e esse trabalho seja, né, utilizado para alguma coisa, ok? Acender uma lâmpada, movimentar, né, um objeto que seja. Então, fluxo ordenado de cargas. Essas cargas, gente, elas podem ser elétrons ou íons, combinado? E aqui, se tratando de soluções, elétrons não vão aparecer para a gente, tá? O fenômeno envolvendo elétrons é um fenômeno de superfície, então, nesse caso, para a gente, isso não vai existir, tá? Nós, obrigatoriamente aqui, precisamos focar nos íons, tá legal? E quanto a esse critério, da condutividade elétrica, existem duas definições bem claras. A primeira aqui, ó, são soluções, ó, que a gente chama de eletrolíticas. Então, o que seriam essas soluções eletrolíticas para a gente? Né? Elas são soluções que apresentam condutividade. Pois existem, o que eu preciso? Obrigatoriamente, existem íons. Não é só ter íons, esses íons precisam obrigatoriamente ser livres. O que isso quer dizer? Que os íons ali, galerinha, eles precisam obrigatoriamente apresentar mobilidade. Então, se as cargas precisam fluir, não é? Mobilidade elas precisam apresentar. Gente, olha o conceito corrente. Quando a gente pensa numa corrente de um rio, por exemplo, não seria ali a água fluindo num único sentido, não é? Então, no caso de corrente elétrica, esse conceito também é aplicado. Seriam cargas fluindo em uma dada direção, né? De um ponto inicial a um ponto final. O deslocamento ele precisa acontecer para o trabalho elétrico vir a existir. Tá? Então, esses íons livres. Agora, espera aí. O
Que tipo de soluto vai ali dar origem a soluções eletrolíticas? Tá? Nós temos o seguinte aqui, ó. Então, os solutos que geram íons, ok? Em meio aquoso. E aí, gente, nós vamos trabalhar com soluções aquosas, tá? Nosso foco é esse. Então, eu não vou analisar a condutividade elétrica de um composto qualquer, por exemplo, numa solução de etanol como solvente, tá? A nossa análise envolve meio aquoso. E aí, o que nós vamos ter? De cara, guardem isso, tá? Os ácidos, ok? Os ácidos são os compostos moleculares que vão produzir íons, né? Então, esses ácidos, eles produzem H+, que é o cátion, mais um ânion qualquer, ok? Se for um HCl, H+Cl-, tá? Então, eu produzo um ânion. Então, percebam que eu tenho cátion e ânion, tá? E eu tenho aqui, ó, os compostos iônicos, ok? Os ácidos são compostos moleculares, tá, gente? Então, nós temos os ácidos como compostos moleculares e eu tenho os compostos iônicos. E aqui se enquadram as bases, que são solúveis, se enquadram os sais, né, formados por cátions e ânions, tá? Então, existem infinitas combinações aqui. Então, os compostos iônicos, eles têm cátion e eles têm ânion, tá? E aí, vou ser muito direto, bem objetivo, tá? Claro que isso não se adequa, gente, isso não se adequa para a definição de compostos iônicos, ok? E nem se adequa a todos os compostos iônicos. Mas, uma dica para eu identificar se um composto é iônico, na maioria dos casos, para os compostos iônicos mais simples, eu posso pensar que o cátion, ele vem de um metal, e o ânion, ele vem de um ametal, combinado? Então, isso aqui vai ajudar um pouquinho, é uma dica legal, né, para resolver exercício, ela não vai falhar, ok? Então, nós vamos ter essas soluções, né, destes solutos sendo soluções eletrolíticas, ok? Então, vamos lá. Agora, né, quando você coloca esse soluto em água, né, que é o solvente que nós vamos analisar, a gente tem um processo de solvatação. O que seria isso? Então, quando o composto iônico ou um ácido é colocado em água, nós vamos ter aqui, ó, o cátion, que é a espécie positiva, não é? E nós vamos ter o ânion, que é a espécie negativa. Então, o que nós vamos observar aqui? Que o cátion, não é? Ele vai ser envolvido, aqui nesse caso, pelos polos negativos da molécula de água. A gente não pode esquecer que a água é uma estruturinha polar, não é? É uma molécula polar. Então, as moléculas de água vão envolvendo, né, o cátion, de tal forma que os polos negativos são orientados em relação a ele. Atração eletrostática, tá? Da mesma forma, no caso dos ânions, aqui, ó, os hidrogênios, que seriam os polos positivos, né, o polo positivo, eles vão sendo orientados, aqui eu vou representar assim, tá? Eles vão sendo orientados aqui em relação ao ânion, ok? Então, o processo de solvatação seria isso, gente, né? Solvatar seria aqui pra gente sinônimo de envolver, ok? Então, o soluto é envolvido, o solvente envolve, tá? Então, a água solvata os compostos que nela são solúveis, ok? E aqui, gente, para a gente prever uma solubilidade e tal,
a gente pode usar uma regrinha, né, bem simples, né, semelhante de solo semelhante, ok? Vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. E nós temos também o outro tipo, né, de soluções. São soluções aqui, ó, não eletrolíticas, ok? Ou seja, nesse caso, não existem íons livres. Não existem íons livres, ok? Ou seja, a condutividade não é possível, tá? E aqui, gente, né, solutos comuns nesse caso, que vão gerar soluções eletrolíticas, né, são os compostos moleculares, ok? Existem compostos iônicos, né, que geram soluções não eletrolíticas? Não, porque se o composto iônico se dissolve, né, na água de forma considerável, os íons precisam se separar, tá bom? Então aqui vão ser os compostos moleculares. Uma dica para vocês, gente, dica clássica. Se eu tiver compostos com carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Claro, gente, que não são os únicos, tá? C, H e O, eles vão gerar soluções não eletrolíticas. Por exemplo, açúcares, né? Do tipo glicose, frutose, né? Sacarose, são todos muito solúveis em água, mas eles não geram íons, porque, muito cuidado, gerar íons é uma coisa, se solubilizar na água é outra. Então, os compostos que podem ser dissolvidos em água são compostos, né, que se separam quando aos solventes são adicionados e por eles são solvatados. Tá? Então, eu poderia ter uma molécula aqui e uma molécula aqui. Isso me faz ser solúvel em água, mas isso não quer dizer que eu produzi íons. Tá? Então, a dica é, se os compostos tiverem carbono e hidrogênio, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, por exemplo, né, eles na água não geram íons, tá legal? Então, uma dica, isso ajuda bastante, eu estou pensando já na possibilidade de resolvermos exercícios de forma bem direta, tá ok? Então, fica aqui, nosso primeiro pedacinho sobre soluções, né, para que a gente possa, em breve, trabalhar mais coisas. Até a próxima.